ensina a amar, abraçar, e a gente vai quebrando os protocolos. Está tudo na bênção, está tudo guardado. O sangue de Jesus está limpando, e mais do que esse álcool aí, o sangue de Jesus está limpando tudo aqui. Deus. É isso mesmo, né? Esse trem embora uma vez, dá uma abraçada nos irmãos assim, de quebrar as costelas. Bom. Irmãos, essa expressão de Jesus, ela aparece várias vezes. Várias vezes Jesus fala assim, ó, em verdade. Esse é o mês que nós estamos falando da verdade de Deus em ação. Várias vezes Jesus fala em todos os evangelhos, ele fala em verdade, essa expressão em verdade. Se você pega lá no original, a palavra é amém. Olha que interessante. Lá no grego, se você pega a palavra no grego, é amém. A expressão é amém. Porque a expressão amém significa é isso mesmo. É dessa forma. Isso é digno de toda confiança. É a expressão amém. Agora, no evangelho de João, especificamente no evangelho de João, a expressão não é só em verdade. Todos os outros evangelhos vai falar, ó, em verdade vos digo. Jesus sempre vai falar isso, em verdade vos digo. Agora, quando você entra no evangelho de João, a expressão é em verdade, em verdade. Parece que é uma ênfase mais forte, é amém, amém. Amém, amém. Eu sempre falo do Gersim, né? O Gersim, quando a gente cumprimenta ele, que a gente vai, cadê o Gersim? Olha lá, Gersim. Gersim, eu chego, amém, pastor. O cumprimento do Gersim é amém, né? Então ele está falando assim, ó, é verdade, né? Isso mesmo, estamos juntos. E essa é a expressão que significa em verdade, amém, amém. Amém, irmãos? Amém, é isso aí. O que eu vou dizer, é como se Jesus estivesse falando assim, ó, amém, amém. Ou seja, presta atenção, o que eu vou dizer a vocês é digno de toda confiança. Presta atenção, quando Jesus fala em verdade, ou melhor ainda, no evangelho de João, em verdade, então é para nós prestarmos atenção no que ele vai falar. E uma das vezes que ele fala isso, é em João 8,58, que ele fala assim, olha, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então a primeira coisa que a verdade faz, é revelar a identidade de Cristo, principalmente no evangelho de João. Então a verdade ela faz isso, ela revela quem é Jesus, ela traz essa identidade de quem é Jesus. E várias passagens, várias situações do evangelho de João, nós vamos observando aqui, eu coloquei aqui, olha, rapidamente para a gente ver, ele revela Jesus como o verbo de Deus, o cordeiro de Deus, a escada entre os céus e a terra, a casa eterna de Deus. Jesus fala assim, olha, em verdade vos digo, destruí este templo, em 3 dias eu reedificarei. Diz o texto lá, ele falava isso da sua vida, ele é a verdadeira, a eterna casa de Deus, ele é o filho unigênito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vira para a mulher e fala assim, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que pediria para ele água viva, e ele te daria, e essa água se tornaria em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele é a fonte da água viva, ele é o Messias de Deus, ele é o Salvador do mundo, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, o enviado de Deus, ele é a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o grão de trigo que morreu e frutificou, o mestre, Senhor, mas também servo de todos. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira. Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? É quem ele é, quem ele é. Oh Pai, o evangelho de João vai trazer essa verdade. Muitas vezes o apóstolo João, ele fala assim, essas coisas eu estou escrevendo para que vocês creiam quem ele é. A outra razão pela qual Jesus expressava em verdade vos digo, é para que nós possamos ser confrontados por essa verdade. Irmãos, tem hora que a verdade dói, ela não é agradável. Vou colocar mais aqui, não sei se o André está colocando lá, porque às vezes minha cabeça tanto aqui, não sei se ele está projetando lá, eu passei para ele colocar para o pessoal da live, né, pessoal que está assistindo no YouTube. Um abraço para todos aí que estão em casa, o pessoal da comunidade terapêutica, o pessoal que tem nos assistido de várias partes do Brasil e até fora. O Senhor os abençoe. Esses dias meu sobrinho lá dos Estados Unidos estava nos assistindo. Ó, irmãos, nós estamos chiques.
Estava lá nos Estados Unidos assistindo. Meu sobrinho está lá na igreja do pastor André Valadão, é um dos pastores lá na igreja do pastor André Valadão. Estava nos assistindo. Uma das formas que Deus utiliza a verdade é para nos confrontar. Por que isso? Porque se nós permanecermos no engano, o engano a curto prazo, ele nos beneficia até, ele nos traz até portas abertas. Você mente, algumas coisas te favorecem. Por isso que muitas pessoas mentem, porque num primeiro instante, ela parece que abre portas, mas a médio e longo prazo, ela vai nos destruir. A verdade, a mentira, o engano, ele vai nos destruir. E Jesus, o texto de João diz que ele veio não só cheio de graça, irmãos, mas ele também veio cheio de quê? De verdade. Hoje você tem um evangelho cheio de graça, tem um evangelho tão gracioso sendo pregado, irmãos. Eu não sou contra a graça não, muito pelo contrário, é por ela que eu estou aqui, e é pela graça, irmãos, que nós somos salvos. Diga assim: eu sou salvo pela graça. Mas escuta aqui, é só pela verdade que nós somos libertos, porque tem muitas pessoas experimentando a graça, descartando a verdade. Tão forte é isso, que parece que nós vamos chegar num tempo em que não existe mais pecado. As coisas estão tão graciosas, que assim, parece que não tem mais nada a ver as coisas. Pecado não existe mais, né? As coisas erradas, não existe mais, está tudo relativizado. Então, Jesus, ele traz a verdade para trazer confronto, e esse confronto às vezes dói, mas ele é bênção nas nossas vidas. Por exemplo, algumas situações, não sei se vai dar para verificar aqui, os versículos ficaram curtos, né? Mas olha só, capítulo 8, verso 34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus sentencia isso, ele fala assim: eu vou falar uma verdade para você, no momento que você comete pecado, você se torna escravo dele. Não brinca com isso não. Pecado escraviza, pecado nos prende, é a pior escravidão que existe na humanidade. Não é a que o homem impõe sobre o seu semelhante, é a que o homem impõe sobre si mesmo. Você se torna o seu próprio algoz, você se torna o seu próprio carrasco, porque o pecado te escraviza. Jesus sentencia isso é uma verdade. Em verdade vos digo, você comete pecado, você se torna escravo dele. Outra verdade que ele fala, isso ele respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mais adiante ele vai falar para Nicodemos, em verdade te digo, Nicodemos, que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Quantas pessoas estão pensando que fazer parte de uma igreja é acesso ao reino de Deus? Não é, não é. Quantas pessoas pensam que só pelo fato de conhecer o evangelho, eles têm uma simpatia por Deus, a salvação já está garantida? Não está. O reino de Deus só se entra no reino de Deus por um novo nascimento. Carne e sangue não podem herdar no reino de Deus. Eu não posso ser um filho de Adão e herdar a eternidade, não posso. Eu preciso romper com este vínculo. Eu preciso nascer da água e do Espírito. Eu preciso nascer de Deus. Se eu não nascer, eu nem vejo, nem entro no reino de Deus. Eu fico de fora. Fico de fora. Então, é uma verdade que precisa nos confrontar. Jesus fala assim no verso 6, capítulo 6, verso 26. Ele diz, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Jesus fala assim, ó, o sinal não mexeu com vocês, o que mexeu com vocês foi a saciedade da fome que vocês tinham. O problema de vocês, do imediatismo, que foi resolvido. Então Jesus falou, vocês não refletiram no que aconteceu aqui, não refletiram, vocês não pararam, isso não confrontou vocês não tinham pão, de uma hora para outra surgiu, por que isso aconteceu? Esperem um pouquinho, antes de eu me alimentar desse pão e desse peixe, o que é isso que eu estou vendo diante dos meus olhos?
Quem é esse homem? Quem é esse homem que multiplica pães, que multiplica peixes? Quem é esse homem que abençoa multidões? O sinal não mexeu com vocês. Vocês não estão me procurando porque vocês viram o sinal. Vocês não estão atrás de mim porque tem algo em mim que vocês precisam conhecer, que está acima das necessidades naturais. Na sequência ele vai dizer: trabalhem não pelo pão que perece, mas por aquele que permanece para a vida eterna. Então, irmãos, ele confronta aquela multidão. A partir desse momento, muitos começam a abandonar Jesus. Por quê? Porque a verdade confronta, a verdade dói, e muitas vezes nós não estamos abertos a ouvir a verdade. Tem uma expressão, né, até engraçado: me engana que eu gosto. É verdade, irmãos. Tem muitas pessoas que gostam de ser enganado. Me engana que eu gosto. Não fala a verdade para mim, não. Fala que eu sou bonito mesmo. Então, João 13, 21, ele vai dizer assim, ó: ditas essas coisas, angustiou-se em seu espírito, e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós há de me trair. Tem uma verdade aqui: Jesus não dourou a pílula, irmãos. Ele revelou, ele confrontou várias vezes Judas. Tem um entre vocês que está errado, o coração está errado. Mas o homem não escutava, irmãos, ele não escutava, porque verdade dói. João capítulo 10, verso 1, ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta das ovelhas, do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Deixa eu te falar, ele está falando do diabo? Está falando do diabo, mas ele está falando de qualquer pessoa que quer o benefício de estar no aprisco, sem passar pela porta. Então, a pessoa quer o benefício de tudo que Deus tem para ela, sem ter uma aliança. O que foi aqui, pastor Elton compartilhou, do Colgate? A mãe vira para ele e fala assim: tem um compromisso, assuma um compromisso, não vai lá só para ser abençoado, não. Então, quantas pessoas não querem entrar pela porta? Quantas pessoas estão protelando o seu batismo, o seu vínculo no corpo de Cristo, a sua aliança com Deus, porque querem viver do seu jeito, da sua maneira. Jesus fala: se você entra no aprisco, não sendo pela porta, você é ladrão e salteador. Se o diabo é assim, imagina aquele que não entra pela porta. Jesus está falando: você está usurpando aquilo que não lhe é de direito. Não lhe é de direito. Capítulo 12, verso 24, em verdade eu digo a vocês, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus nos envia como grãos, a serem semeados nesta geração, a fim de que através dele nós frutifiquemos. Mas ele está falando: se nós não morrermos para nós mesmos, nós seremos estéreis, nós não produziremos os frutos que Deus espera de nós. Ele diz: em verdade vos digo, não foi Moisés que deu para vocês o pão do céu, o maná não foi Moisés que deu, o verdadeiro pão quem vos dá é o meu Pai que está nos céus. Ele está falando: olha, vocês estão aí saudosistas do maná. As pessoas comiam maná e morriam, mas Deus está oferecendo para vocês um pão que permanece para sempre. Capítulo 6, verso 53, em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Porque é bom, irmãos, escutar assim: Jesus é o pão da vida, bom. Mas ele fala assim: alimente-se de mim, coma de mim, você tem que comer de mim. E tem gente que quer só o filé mignon de Jesus. Tem a buchada também, tem as coisas ruins que você não gosta, que tem que se alimentar também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. 13:38 ele vai falar assim, ó: Jesus respondeu: darás a vida por mim, Pedro? Em verdade te digo, jamais cantará o galo antes que você me negue 3 vezes. Pá! E sabe o que Pedro fez? Ele podia se prostrar aos pés de Jesus e falar: Senhor, então tem misericórdia. É assim, é esse o meu coração, tem misericórdia. Sabe o que Pedro fez? Falou assim: jamais te negarei. É o orgulho, irmãos. Jesus está falando, está confrontando, está batendo. Fala: rapaz, olha esse caminho que você está andando, olha essa companhia que você está se envolvendo, olha as coisas que você está fazendo, olha, você vai cair. E a gente não quer dar ouvidos. Jesus fala para ele: Pedro, você vai me negar, Pedro. E ele não quer ouvir.
3:11, em verdade vos digo, que nós estamos falando para vocês, né? Jesus está falando, Ele, o Espírito que está nele, nós testificamos, dizemos o que sabemos e testificamos no que temos visto, contudo vocês não aceitam o nosso testemunho. Então nós estamos falando a verdade, mas vocês não estão ouvindo. Então a verdade, ela é confrontativa. Partindo para o final aqui por causa do nosso tempo, a verdade também, ela revela promessas de Deus. Quantos querem as promessas de Deus? Mas ouça, escute a verdade, e você alcançará as promessas de Deus. Ele fala, em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Quantos creem em Jesus? Quem crê em mim, tem a vida eterna. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Glória a Deus por isso. Ele fala, em verdade vos digo, se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, Ele vai dar a vocês em meu nome. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem receber a mim, recebe o Pai que está nos céus. É uma verdade, é uma promessa. Ele fala, em verdade vos digo, vocês chorareis, lamentareis, vocês vão chorar, lamentar, o mundo se alegrará, vocês ficarão tristes, mas fica tranquilo, a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém, querido? A vossa tristeza se converterá em alegria. Quem ri por último no reino de Deus, ri melhor. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra no juízo, mas passou da morte para a vida. Quantos recebem essa promessa de Deus sobre sua vida? Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Quantos querem ouvir a voz do Senhor Jesus? Ele vai gritar o meu nome, da sepultura nós ressuscitaremos, assim como já aconteceu no nosso espírito. Ele nos chamou, e nós ressuscitamos, em espírito e em verdade. Capítulo 14, verso 12, ele diz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você pode ficar de pé, pessoal do Carta Escrita pode subir. Há uma promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida. Há uma promessa do Senhor para mim e para você. Basta que ouçamos a sua verdade, que tenhamos ouvidos para ouvir. Jesus fala assim, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantas vezes nós queremos ouvir o que nos agrada? Feche os teus olhos e pense sobre isso. Quantas vezes nós queremos ouvir o que nos agrada? E não nos simpatizamos com aquilo que é a verdade. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã. Verdade dói, mas cura. Guarda isso no seu coração. Verdade dói, mas sara. A mentira é doce ao paladar, mas mata por dentro. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, assim é a mentira, assim é o engano. A verdade muitas vezes ela dói, mas ela sara, ela cura, ela liberta, ela restaura, ela transforma. Deixa Deus falar com você. Quais verdades você e eu precisamos ser confrontados nessa manhã? Quais verdades eu e você precisamos dar ouvidos nessa manhã? Há grandes promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, mas só receberemos se ouvirmos a verdade. A graça nos salva, mas a verdade nos liberta. A verdade nos liberta. O diabo quer nos prender, mas se ouvirmos a verdade, ninguém poderá nos segurar. Seremos em Cristo mais que vencedores. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Permaneça, pois, firmes, e não se submeta de novo ao jugo da escravidão,
Porque para a liberdade, irmãos, foi que Cristo nos chamou. Os eis da liberdade, para servir uns aos outros em amor. Deixa Deus falar com você nessa manhã. Vamos adorá-lo com uma canção. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor da cruz. Deus da misericórdia, Pai da bondade, Senhor de toda bênção, Deus de toda vida, Senhor de toda unção. Oh Deus, oh Espírito, me sonda, me sonda. Conheces-me, oh Papai amado, mesmo quando falho. O que acontece? Eu sei, me amas, estás presente. Obrigado, Senhor, A me cercar todo tempo e todo tempo. em todo tempo. Agradeça a Ele nessa manhã e diga: Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. por isso nessa manhã, prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca, nunca, nunca. Houve amor assim. Sobre a morte, Sobre a morte já venceu. De sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Espírito Santo, Tu estás aqui. Estás aqui, Senhor. Adorado, exaltado, Rei. Tu és meu guia, Meu bom pastor, meu protetor. que provê para mim todas as coisas, Deus. Tua mão me guia. Por isso eu sei, Eu sei, me amas. eu sei. Eu sei, me amas. Oh, prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, Sobre a morte já venceu. De Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. sobre a morte. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O que aconteceu? O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, O véu rasgou, o caminho o abriu, caminho abriu, tudo consumado está. consumado está. Espírito Santo, Espírito Santo. Tudo Oh Espírito Santo, se acaba. estarei, Senhor, estarei, estarei. Estarei seguro, Porque eu sei, pois sei, me amas, pois sei.
noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: esse agora é o meu corpo, ele será partido em favor de cada um de vocês, rasgado, partido. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Obrigado, Jesus, pelo pão que traz vida. Não foi Moisés que deu o pão do céu, mas foi o nosso Pai que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, dele se alimentar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquela mesma noite, Jesus também tomou o cálice, ergueu, deu graças e disse: tomai e bebei todos vós, este agora é o meu sangue, o sangue da nova aliança que eu derramo para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Obrigado, Jesus, pelo sangue que traz vida, que perdoa, que sara as nossas feridas, que nos cura, que nos restaura, que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo o mal. Que o Senhor possa, meu Pai, através dessa aliança, fortalecer as nossas vidas dentro daquilo que é a verdade. Que a verdade, Senhor, o meu Deus, possa libertar-nos hoje e sempre, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Os diáconos vão passar onde você está, distribuir a ceia. Você pode tomar com as pessoas que fazem parte da sua família. Enquanto isso, vamos adorar mais uma vez ao Senhor, e aí nós estaremos terminados. O Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, levante sobre ti o seu rosto e te encha de paz. Hoje, às 17 horas, estaremos aqui. A partir da semana que vem, culto da tarde, às 18 horas. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.